Oi, eu sou o professor Ney Vilela e esta é a nossa segunda conversa com o tema Política, como funciona. Estamos, nesse momento, chegando ao Estado moderno. No período mercantilista, nós vamos encontrar comerciantes que vão enriquecer muito com o processo de grandes navegações, por exemplo. Nesse momento, esses comerciantes, eles, naturalmente, querem se assenhorar do poder político. Mas ocorre o seguinte: existia uma nobreza feudal e essa nobreza, apesar de ter perdido um pouco da sua força, ainda era forte o suficiente para lutar e manter os seus direitos e interesses. Por conta desse relativo equilíbrio, nós temos de um lado uma nobreza que se enfraqueceu, mas não é tão fraca a ponto de ser superada. Temos um grupo de comerciantes que enriqueceu, mas não o suficiente para se livrar dos seus concorrentes políticos. Nesta situação, nós vamos ter o rei como o fiel da balança. Se o rei se inclina para o lado dos comerciantes, bom para os comerciantes. Se o rei se inclina para o lado da nobreza, bom para a nobreza. O rei, na Europa Ocidental, ele, por conta desta situação em que ele é o fiel da balança, ele acaba adquirindo uma expressiva força política. Estamos no chamado período absolutista. O rei era tão poderoso que ele também escolhia até qual era a religião dos seus súditos. Muito bem, esse rei absolutista, ele consegue se manter na crista da onda, com muito poder, até o momento em que, do ponto de vista econômico, surge ou se fortalece um grupo de pessoas que, apoiada no desenvolvimento das atividades manufatureiras, torna-se muito, muito rica. E volto a dizer, quem tem poder econômico acaba se assenhorando do poder político. Esta chamada burguesia industrial, ela vai ganhando força, e à medida em que ela vai ganhando força, ela também ganha apoio de grupos de intelectuais que, pensando a respeito da realidade, acabam trazendo algumas ideias que serão adotadas por essa burguesia industrial. Claro, existiam intelectuais que defendiam os interesses da igreja, existiam intelectuais que defendiam os interesses da velha nobreza, existiam outros intelectuais que estavam muito bem alojados no conforto do apoio dos comerciantes. Mas agora também há aqueles industriais que, buscando entre os intelectuais, eles encontraram alguns que tinham ideias que interessavam a esses industriais. Muito bem, esses intelectuais vão ganhar força, vão ganhar expressão, não só no terreno da cultura, como também nos terrenos do debate social. Estamos falando dos iluministas. Muito bem, não é por acaso que, à medida em que se inicia a Revolução Industrial, é difícil estipular datas, mas podemos usar o ano de 1760 para colocar como início da primeira Revolução Industrial. Há uma evidente correlação entre o fortalecimento industrial e o iluminismo. As principais figuras do iluminismo pontificaram, apresentaram suas ideias
na metade do século XVIII, exatamente na mesma época em que os industriais ganham preeminência. Bom, desses intelectuais iluministas todos, como nós estamos falando de política, nós vamos ficar com a atenção voltada especialmente para Montesquieu. Montesquieu escreveu vários livros, mas o que mais nos interessa é o do Espírito das Leis. Neste livro, Montesquieu apresenta uma solução muito interessante para a questão do poder político. O Montesquieu sugere a divisão do poder político em 3 esferas: o legislativo, o executivo e o judiciário. No que tange ao legislativo, a sua função seria a de fazer as leis. Na verdade, a grande função do legislativo é que o legislativo pode ser o grande cenário para o debate político. Lá no legislativo, os representantes acabarão apresentando as ideias e os interesses dos vários grupos sociais que estão participando da arena política. Então, dentro do legislativo, nós vamos ter a negociação. E esta negociação, ela redundará na produção de leis que vão reger toda a estrutura política. Muito bem. O legislativo é um local onde as maiorias, que são sempre efêmeras, não é? Porque o sistema econômico é bastante dinâmico e isso redunda em aparecimento de novos interesses, de grupos sociais novos, grupos que também acabarão surgindo para o debate político. Nessa situação efêmera, as leis, elas, mesmo dentro dessa situação de contínua mudança, elas precisam ser feitas no interesse da maioria, mesmo que a maioria seja efêmera, mas, obviamente, para que a negociação possa continuar ocorrendo, essas leis não podem servir para esmagar minorias. Eu vou me adiantar um pouquinho, vou falar de coisas que vão ocorrer um pouco à frente, mas é interessante frisar isso. Hoje em dia, em vários países, como é o caso do Brasil, existe 2 esferas, 2 câmaras, uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa, no Poder Legislativo. A chamada Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, existe para que as leis sejam feitas no interesse das maiorias. A Câmara Alta, o Senado, existe para que estas leis não possam prejudicar interesses de minoria. No caso brasileiro, esta configuração federativa permite que a Câmara de Deputados faça leis no interesse da grande maioria da população brasileira. Já o Senado existe para que cada estado da federação tenha um peso na hora da construção das leis, não é? Por isso, a Câmara de Deputados costuma ter uma representatividade que é numérica, bem clara. Assim, nós vamos ter o voto nos variados estados, estamos no exemplo brasileiro, cada estado tem uma população e essa população terá uma correlação direta com o número de deputados que estão na Câmara de Deputados. Já o Senado não. No Senado nós temos 3 senadores por estado, para que não exista a possibilidade de estados pequenos
serem massacrados pelos interesses dos estados mais populosos. Assim, o estado do Amapá tem tantos senadores quanto tem o estado de São Paulo. Bom, fechamos o parênteses, voltamos lá para o Montesquieu. Eu dizia a vocês que, no caso, o Montesquieu propunha um poder legislativo, faz as leis. Ok. Há necessidade de alguém que gerencie o Estado e que consiga trabalhar com foco. Nesse sentido, aquelas maiorias momentâneas, elas seriam inconvenientes para um gerenciamento. Né? O gerenciamento precisa de um foco que tenha um relativo espaço de tempo para realizar suas atividades e que elas possam apresentar resultados. Por isso, o executivo. O poder executivo, esse segundo poder, dos três que o Montesquieu propõe, esse segundo poder existe para gerenciar o Estado. Ele executa aquilo que o legislativo pronunciou. Ok? Muito bem. É natural que este poder executivo ele tenha um espaço de tempo para trabalhar, mas também é natural, num país, numa coletividade dinâmica, que esse poder executivo seja substituído, seja trocado, ou até referendado por mais algum tempo, de tempos em tempos, periodicamente, através do sistema do voto. Muito bem. É muito provável, e claro que isso acabaria acontecendo, que em várias situações o legislativo e o executivo entrem em choque. O executivo pode entender que determinada situação deva ser resolvida com um tipo de gerenciamento e o legislativo pode considerar que este entendimento fere os interesses de maioria. Quem é que vai estabelecer o justo equilíbrio para dizer se é o legislativo ou o executivo, naquele momento, que tem razão? Para isso, existe o judiciário. O judiciário julga as pendências, sempre de acordo com a lei. Esses poderes precisam ser harmônicos, mas precisam ser também independentes um do outro. Muito bem. A partir da visão de Montesquieu e a partir da grande mudança política ocorrida por meio da Revolução Francesa, nós vamos encontrar o Estado mais ou menos do mesmo jeito que a gente o encontra hoje. É interessante também mencionar pensamentos políticos que estarão lutando pelo poder. Né? Esses pensamentos políticos, em grande medida, acabam dando sustentação a determinados interesses de grupos econômicos. Vamos falar de 3 grandes eixos de como se pode pensar o Estado. Mas antes, nós vamos falar de 2 pensamentos políticos que ganharão muita importância na passagem do século XVIII para o século XIX. Esses 2 pensamentos políticos são o liberalismo e o pensamento democrático. O liberalismo supõe o seguinte: bom, nós temos a política, nós temos a participação política, a pergunta é: quem vai participar? E o liberal responde da seguinte maneira: todos os cidadãos, com um detalhe:
todos os cidadãos que têm responsabilidade. O que significa isso? Para o liberal, responsabilidade tem aquele cidadão que tem propriedades. Assim, esse pensamento liberal, lá do final do século XVIII, começo do século XIX, propõe o voto censitário, ou seja, só vota quem tem uma determinada quantidade de riquezas, só vota quem tem responsabilidades maiores. A ideia do liberal é bem simples. O Estado funciona arrecadando impostos. Nem todos estão em condições de pagar impostos. Os que têm propriedade pagam impostos. Então, esse camarada que pagou impostos, ele tem responsabilidades, ele não vai gastar esses recursos de maneira irresponsável. Assim, aquele camarada que nada tem a perder se o Estado for mal administrado. Esta é a lógica liberal. Está certo ou está errado? Não vou responder a essa pergunta, porque eu não creio que exista a possibilidade de dizer se está certo ou está errado. O que a gente precisa perceber é qual é o interesse do liberal e qual é a lógica dele. Veja o democrata. O democrata, e nessa época o pensamento democrático, ele é caudatário de um grande pensador chamado Jean-Jacques Rousseau. O democrata diz o seguinte: na sociedade vivem todos. Vivem aqueles que são pobres, aqueles que são ricos. Vivem o feio e o belo. Vive o imbecil e o inteligente. Vive o covarde e o corajoso. Muito bem. Nesta sociedade em que tem tanta gente diferente, a pergunta é a seguinte: o feio, o pobre, o covarde, ele tem deveres sociais? Sim, ele tem deveres perante a sociedade da mesma forma que o rico, o belo, o inteligente. Muito bem. Se ele tem deveres, o pobre, o humilde, o feio, o imbecil, se ele tem deveres e ele é obrigado a cumprir com esses deveres, por que se lhe vai subtrair os direitos, entre os quais o direito de votar? Se a sociedade funciona, ela é legitimada pela aceitação de todos. E esta aceitação, ela só pode ocorrer se todos também têm o direito de opinar. Nesse sentido, o democrata diz: olha, todos têm direitos e deveres na sociedade. Então todos também, porque é um direito, todos vão votar. Ok? Porque se não fosse assim, o humilde poderia dizer: não, eu não vou para a guerra defender o meu Estado. Ele não é meu, eu não tenho o direito de votar. Como esse Estado vai me dar o dever de defender a pátria? Por que eu, pobre, que não posso votar, tenho que respeitar as leis? Não existem representantes que fizeram as leis por delegação minha. Logo, essas leis não me dizem respeito. Muito bem, essa ideia do liberalismo e essa ideia da democracia são ideias que eu não vou, repito, reputar como corretas ou incorretas. Eu estou mostrando maneiras de se entender a ação política. Veja, Rousseau certamente considera que todos os analfabetos devem votar. Provavelmente, os liberais tenham sérias reservas em relação ao voto do analfabeto. Bem, eu vou encerrar a nossa conversa
de agora, e a próxima conversa vai se iniciar a partir dos conceitos de estado mínimo, estado máximo e estado socialmente necessário. Até breve. Olha, cuide-se, evite sair. É muito importante que você fique em casa, porque você é importante para todos. E, além disso tudo, fica com o meu abraço. A gente se vê em breve.